Olá, seja bem-vinda à Jornada Polymer Clay. Eu sou Patrícia Pena, designer, mãe, artesã e especialista em Polymer Clay. E ensino a criar peças exclusivas em Polymer Clay e transformar a sua arte em uma fonte de renda lucrativa. Olha, eu estou muito animada em receber você nessa primeira aula na Jornada Polymer Clay. E durante toda essa semana eu vou compartilhar com você uma grande oportunidade. Nessa semana nós teremos 3 aulas. Você vai aprender e conhecer o Polymer Clay e tudo que podemos fazer com ele. Nós vamos criar uma peça juntas do zero, desde o processo criativo até a finalização. No final desta jornada, você vai saber como transformar as suas ideias em peças autorais, exclusivas e lucrativas usando o Polymer Clay. E quando você ouve tudo isso que eu disse, o que vem na sua mente é: será que eu sou criativa o suficiente para desenvolver minhas peças? Será que eu vou mesmo conseguir vender? Olha, tá tudo bem pensar isso, mas eu quero que você veja o relato da Rai Casales, uma artesã que tinha os mesmos questionamentos, mas quando descobriu o Polymer Clay, teve uma virada de chave no seu artesanato. Sou Rai Casares, criei o Massa e Arte Biju. Como aconteceu essa criação? Estava trabalhando como corretora, mas, assim, faltava algo. Acho que estava faltando emoção nas coisas que eu estava fazendo. E aí, um dia, navegando pela internet, me deparei com Polymer Clay. E, assim, trabalhar com Polymer Clay, gente, é mais do que trabalhar. É uma aventura, é um divisor de águas, e eu comparo isso aqui a uma gravidez, né? Porque você prepara tudo com tanto carinho, até chegar na peça, e quando a peça finalmente está pronta, a emoção é muito grande, porque você sabe que você fez algo que só você faz. É uma peça exclusiva, você não copiou de ninguém, saiu da sua mente, isso realmente é fantástico. Fiz 66 anos agora, em setembro, né, no dia 9, tem até pessoas que dizem, poxa, você já é uma sexagenária e está sempre buscando alguma coisa, sim, porque a gente pode completar várias idades, desde quando a gente conserve a mente da gente jovem. E o Polymer Clay trouxe isso para mim. Eu poder sentar numa mesa, olhar para um monte de massa inanimada, e a partir dali eu começar a colocar as cores ali. Essa combina com essa? Não, essa não combina. Nossa, essa tá horrorosa. Opa, essa. São essas as cores. E aí agora vamos fazer as peças, né? Vamos produzir as peças. E daí eu consegui fazer peças diferenciadas, comecei a usar mais. E o Polymer Clay não, ele não é engessado. Você cria e você nunca vai parar de criar, porque ele lhe dá um leque de opções interminável. Você viu? O Polymer Clay, ele é capaz de despertar em você coisas que jamais imaginou ser capaz de realizar. Por isso, hoje eu vou te mostrar a quantidade de coisas que você pode fazer com ele. E por que dominar esse tipo de arte pode trazer um bom retorno financeiro através do comércio das suas peças. Mas, antes de eu te explicar, eu acho justo que você entenda como que eu descobri o Polymer Clay, para que tudo que eu for falar faça sentido para você. Bom, o artesanato sempre foi o meu refúgio, sempre foi o meu espaço de expressão. Mas eu confesso para você que tinha momentos em que eu me olhava no espelho e eu me perguntava: será que eu sou mesmo criativa? Às vezes eu sentia que faltava algo especial nas minhas peças. E olha que eu cresci fazendo artesanato com a minha mãe, na escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, lá no Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio. Bom, era uma tradição, né? E a arte sempre esteve comigo durante toda a minha vida. Inclusive, por muito tempo, eu fiz também artesanato com jornal. Sabe como é que é? Aqueles canudinhos assim de jornal? Dá para fazer muitas coisas também, principalmente cestaria. E como eu digo, a arte sempre esteve comigo e quando a vida acabou me levando para São Paulo, no meio de uma correria da cidade grande, e depois, imagina só, de uma campanha política frustrante, tá? Porque eu concorri à eleição de vereadora em plena pandemia, perdi a eleição, estava isolada com meu marido no sítio, meu filho doente, também isolado. Olha, eu desci ladeira abaixo. Foi assim uma mega depressão. Daí eu lembrei que eu tinha entrado uma ocasião num sebo em São Paulo e tinha visto um livro muito antigo sobre Polymer Clay, mas estava tudo em inglês. E eu tinha ficado assim encantada. Com as fotos, eu comecei até a fazer algumas peças. E isso foi
1 ou 2 anos antes da pandemia. Eu fiz assim algumas esculturas, eu fiz algumas cuias e eu tinha parado por conta da política. Aí, quando eu fiquei nessa depressão, né, estava assim muito consumida mesmo, eu pensei e resolvi voltar a colocar a mão na massa, para ver se eu encontrava alguma faísca de alegria na minha vida. Eu percebi que as pessoas gostavam de me ver criar as estampas pelo meu story do Instagram. E isso alegrava elas, elas ficavam assim maravilhadas de ver e ajudava a distrair, né, para que elas pudessem passar essa fase terrível que todos nós vivemos de isolamento. Todo mundo viveu isso, né, da pandemia. Bom, quando eu tentei me aprofundar nesse conhecimento, eu percebi que tinha um pequeno grupo, muito fechado no Brasil, que já dominava essa arte. E eles não estavam dispostos a compartilhar os segredos, não queriam mesmo. Alguns até zombaram de mim, dizendo que se eu queria criar um evento grandioso como esse, que eu estava sonhando demais, sonhando alto demais. Enfim, aquilo me machucou pra caramba, mas também acabou acendendo uma chama dentro de mim. Eu sabia que com determinação e energia positiva, que coisa que eu sempre carreguei na minha vida, eu poderia superar esse obstáculo. Bom, minha linda, sabe o que eu fiz? Eu fui atrás de conhecimento fora do Brasil e eu montei o primeiro simpósio de Polymer Clay aqui. Eu trouxe um monte de gringa para mostrar que o que elas sabiam fazer, né? Compartilhar o conhecimento delas. E eu decidi, então, que o Polymer Clay não ia ter mais mistério nenhum. Seria sem segredos. Porque, sabe, esse artesanato, ele dá um up na criatividade. É verdade. Ele é incrível. E ser criativa é a chave para realizações. Não importa o que você está fazendo na sua vida, criatividade é necessária para tudo. Depois daquele simpósio, eu percebi que muitas artesãs queriam liberar mesmo a sua criatividade, mas elas estavam presas a tutoriais na internet. Olha, não me leve a mal, eu até gosto de um bom tutorial. Eles são ótimos para pegar uma dica aqui, outra ali, mas se o objetivo é ser realmente criativa, ficar só copiando o que você vê na tela pode até te frustrar e não vai te levar muito longe. É por isso que ter um método que te guia passo a passo para despertar a sua criatividade, extrair a sua essência é tão importante. Isso faz com que você se destaque de verdade e crie peças únicas que vão além do comum. Só ficar no modo cópia pode ser até frustrante, porque você fica comparando o seu trabalho com o da outra pessoa do vídeo, né? E acaba pensando assim: ah, poxa, o meu não ficou igual. E aí, onde fica a sua voz? O seu estilo? A sua pegada? Sem contar que a sua autoestima vai para o buraco, não é verdade? Foi pensando nisso que eu desenvolvi o método PSS, Polymer Clay Sem Segredos, um guia que não apenas vai te ensinar as técnicas, mas vai te ajudar a despertar a sua criatividade, que, olha, já existe dentro de você, tá bom? Você é criativa, acredite nisso. Para que você não crie apenas peças exclusivas, mas você inove, se diferencie e, acima de tudo, lucre com a sua arte. Esse método, ele tem o poder de te fazer uma verdadeira artista. Pode acreditar. E, minha linda, deixa eu te contar uma coisa. O motivo que me fez decidir colocar tudo na mesa e compartilhar isso tudo que eu sei sobre Polymer Clay não é só porque eu sou apaixonada por essa arte, não. Mas porque eu vejo muitas artesãs, tipo eu e você, querendo dar aquele salto criativo, ter uma renda boa com a sua arte, mas, sendo sincera, não é fácil encontrar esses caminhos sozinha. Eu poderia ter guardado tudo isso para mim. Poderia mesmo, fazendo minhas coisinhas, sabe, no meu canto. Mas qual que é a graça disso? Se eu descobrir algo que pode fazer a diferença na vida de outra artesã, eu quero mais é compartilhar. Ver as pessoas felizes, sem depressão, fazer crescer essa comunidade no Brasil, trocar ideias. Isso é que é importante. Porque, no fim das contas, o que importa mesmo é a gente crescer juntas, trocar experiências e tornar essa comunidade ainda mais poderosa. E vamos combinar? Já tem informação demais por aí escondida, não é verdade? E foi por isso que eu decidi mostrar como o Polymer Clay é incrível e como todas nós temos uma faísca criativa esperando para brilhar.
Se eu puder ajudar você nessa jornada, já vou me sentir realizada. Agora que você entendeu como eu cheguei nisso e por que eu tenho compartilhado, eu quero te mostrar como o Polymer Clay pode ser para você uma grande oportunidade. Porque esse material, ele é tão especial, assim, e ele realmente pode transformar a maneira como você trabalha com artesanato. Pode acreditar nisso. E agora, para isso, eu vou te apresentar 3 provas que o Polymer Clay pode te trazer sucesso e reconhecimento. O Polymer Clay, ele é um material fascinante, porque ele não coloca limites na sua imaginação. Ele oferece uma liberdade criativa que outros materiais não conseguem proporcionar. Primeiro, variedade de cores. A massinha já vem colorida, ou seja, não precisa criar as cores, mas pode até misturar, sabe, infinitas combinações para ter diversos tipos de cores. Você pode fazer isso. Por exemplo, eu vou te mostrar algumas massinhas aqui. Você pode misturar quantas cores você quiser, fazer as suas cores personalizadas, tá? Diversidade das peças. Além da variedade de cores, com Polymer Clay, você pode criar bijuterias, esculturas, peças decorativas, utensílios e até acessórios de moda, como alça para bolsa, pingentes. Você sabe o que isso significa? Que você não vai ficar presa a somente um tipo de arte. Você pode fazer bijuterias e depois ir para as peças decorativas, por exemplo. Não existe um limite de atuação. A sua criatividade, a sua imaginação serão os limites para você. Técnicas de fácil aprendizado, desde imitações de pedra e madeira também, e até efeitos marmorizados. Também muitas texturas sofisticadas. O Polymer Clay, ele permite uma infinidade de estilos. E sabe o que é melhor? As técnicas são muito simples de aprender, não tem complexidade na hora de aprender, o que facilita muito o aprendizado de quem está começando do zero. Só para você ter uma ideia, além da massinha de Polymer Clay ser de fácil manejo, elas podem ser modeladas e trabalhadas com ferramentas simples que você já tem em casa, como, por exemplo, um garfo de cozinha, uma faca, uma tampinha de garrafa para você cortar. Qualquer objeto que você tem em casa pode ser útil na hora de criar suas peças. É por isso que a primeira prova que o Polymer Clay pode te trazer sucesso e reconhecimento é potencial criativo do Polymer Clay. Depois de listar esses 3 tipos importantes, não tem como não ver esse potencial. Não tem como você não ver esse potencial do Polymer Clay. Mas, caso você ainda esteja em dúvidas, fica tranquila, porque na próxima aula vamos iniciar o processo criativo de uma peça e começar a sua criação do zero, seguindo um passo a passo todo detalhado. E agora, você deve estar querendo saber qual é a segunda prova, né? Vamos falar dela agora? Quando pensamos em materiais de uso para a criação de peças, sempre temos um questionamento fundamental que é durabilidade e resistência. Vamos usar como exemplo a massinha de biscuit em comparação ao Polymer Clay, tá certo? Vamos lá. Durabilidade. Enquanto o biscuit é mais frágil e pode trincar, o Polymer Clay, depois de curado, é muito mais resistente. As peças permanecem intactas por anos, mantendo a mesma qualidade. Acabamento refinado. As peças de Polymer Clay têm um toque mais sofisticado e profissional. Diferente do biscuit, ele permite uma precisão maior em detalhes e texturas finas. Resistência à umidade. Ao contrário do biscuit, que é sensível à umidade, o Polymer Clay ele não absorve água, tornando-se ideal para produtos que precisam de maior durabilidade. Facilidade de armazenamento. O Polymer Clay não seca sozinho, ele só endurece no forno. Isso permite que você trabalhe com calma, sem pressa de concluir sua peça. E não são fornos de altas temperaturas como as cerâmicas tradicionais, forninho elétrico mesmo, ou o forno do seu fogão a gás. Por isso, a segunda prova que o Polymer Clay pode te trazer sucesso e reconhecimento são as vantagens em relação a outros materiais.
Minha linda, você está vendo como trabalhar com Polymer Clay pode ser a virada de chave da sua vida e do seu artesanato? E olha que o que eu estou te mostrando hoje é apenas o começo de tudo que você vai aprender durante essa semana. Então, não perca a próxima aula, onde nós vamos aprender isso tudo na prática. Vai criar do zero uma peça e nós vamos construir ela depois até a finalização nas próximas aulas. Fica tranquila que vamos ter mão na massa, viu? Vamos então para a terceira prova. O mercado de peças criativas e artesanais está em crescimento. Cada vez mais pessoas buscam por produtos personalizados, únicos e feitos à mão. Isso abre um leque de oportunidades incrível para você. Bijuterias exclusivas. Brincos, colares e pulseiras personalizadas estão em alta. O diferencial é que você pode criar coleções únicas para cada estação. Decoração e design. Objetos decorativos feitos em Polymer Clay são muito valorizados em ambientes modernos e minimalistas também. Acessórios de moda, pingentes, botões e outros detalhes de moda estão se tornando uma tendência crescente, especialmente com a busca por produtos sustentáveis e artesanais. Presentes personalizados, peças sob medida para casamentos, aniversários e outras ocasiões especiais estão sempre com essa demanda. Isso mostra para você que a terceira prova que o Polymer Clay pode trazer sucesso e reconhecimento é mercado de peças personalizadas. Existe um mercado enorme esperando as artesãs criativas e talentosas. E eu tenho certeza que essa artesã pode ser você. E sabe o que é melhor? Você pode entrar nesse mercado agora mesmo. O Polymer Clay é um material acessível e suas criações podem ser vendidas online, em marketplaces, Instagram, feiras de artesanato e muito mais. Minha linda, hoje eu te ensinei muitas coisas, né? Relembrando aqui, eu te apresentei 3 provas que mostram que o Polymer Clay pode ser uma fonte de sucesso e reconhecimento para você. Potencial criativo, o Polymer Clay oferece liberdade criativa, com cores prontas, infinitas misturas. Você pode criar bijuterias, esculturas, acessórios com técnicas fáceis de aprender, usando ferramentas simples que você já tem em casa. Ele é uma prova clara do seu potencial criativo para alcançar sucesso e reconhecimento. Vantagens em relação a outros materiais. O Polymer Clay se destaca pela sua durabilidade, resistência e comparação a outros materiais, por exemplo, como o biscuit, que pode trincar. Ele oferece um acabamento mais sofisticado, não absorve umidade e só endurece no forno, permitindo trabalhar sem pressa. Essas vantagens mostram que o Polymer Clay é uma escolha superior para criar peças duráveis e profissionais, trazendo sucesso e reconhecimento. Também falamos do mercado de peças personalizadas. O mercado de peças artesanais está crescendo, com a demanda por produtos personalizados feitos à mão. Isso cria grandes oportunidades, como bijuterias exclusivas, objetos decorativos valorizados, acessórios de moda em alta e presentes personalizados para ocasiões especiais. Essas tendências comprovam que o Polymer Clay pode trazer sucesso e reconhecimento, tendo em vista que temos poucas artesãs Polymer Clays no Brasil, hein? O Polymer Clay é uma verdadeira porta para infinidades criativas e grandes oportunidades de lucro. E o melhor de tudo, você não precisa ser uma artista renomada ou ter anos de experiência para criar peças únicas e desejadas. Com a técnica certa, qualquer pessoa pode transformar a sua paixão em uma fonte de renda sustentável. Lindona, como eu te disse, o que você viu hoje aqui comigo é apenas o começo. Eu vou criar uma peça com você na próxima aula, desde o conceito criativo até a finalização dela. E eu preciso te lembrar para você clicar aqui embaixo, que tem um link da nossa comunidade exclusiva e privada lá do Facebook, tá bom? Acessa agora e deixa seu comentário sobre essa aula e diga para mim qual tipo de peça você imagina fazendo com Polymer Clay. Eu quero saber qual é a peça que você se imagina fazendo. Vai lá na comunidade, clica no link e escreve isso lá para mim. Eu quero que você deixe a sua imaginação fluir. Quem sabe, né? Eu escolho a sua ideia
para executar ela numa próxima aula. Olha que legal. Então, eu agradeço demais a sua companhia. E se você achar que essa aula vai inspirar outras mulheres, compartilha ela também, compartilha com a sua amiga, tá bom? Até a próxima aula. Um beijo, lindona, e te vejo na próxima, hein?